Em primeiro lugar, eu queria agradecer à ASPA a oportunidade que me deu para vir aqui, e eu confesso que vinha com uma ideia de ouvir porque o tema era muito desafiante. O tema é muito desafiante. Quero agradecer também o extraordinário contributo que foi dado por todas as intervenções para que nós possamos refletir em conjunto sobre aquilo que se pode fazer para que o movimento associativo possa ter uma atividade que vá ao encontro das necessidades da nossa comunidade e da afirmação do nosso país, da nossa cultura, da nossa identidade, de uma maneira aberta, porque eu acho que deve ser, tudo se deve passar de uma maneira aberta. Eu estou, de facto, muito satisfeito porque eu tenho aqui tirei muitas notas ao longo do tempo e que ao longo das intervenções fui ouvindo muitas ideias que são positivas e tirei muitas notas. O Frederico, o nosso amigo, disse uma coisa que é absolutamente fundamental e que tem a ver com o seguinte: ele disse que se não houver associações, temos a ideia de que não há portugueses. E de facto eu julgo que isto é o núcleo central da importância da existência do movimento associativo. E acho que uma das coisas que deve ser feita é que deve ser feita até uma promoção junto da nossa comunidade sobre a importância do movimento associativo e deles participarem no movimento associativo. Diz que há uma crise do movimento associativo porque muitas vezes há uma dificuldade de transmissão das associações, das direções. Isso leva a que haja problemas na continuidade das atividades que as associações desenvolvem. Há, de facto, uma transformação enorme no movimento associativo e temos de ter consciência disso. O próprio título desta conferência é dos mais desafiantes que há relativamente ao movimento associativo. Porque quando nós pensamos no movimento associativo na era digital, nós começamos a pensar que tipo de coisas é que se podem fazer, que tipo de instrumentos é que se podem utilizar para que o movimento associativo possa chegar mais longe e ser mais estável e mais ativo, mais dinâmico, chegar a mais pessoas e ter outro tipo de relacionamento com a nossa comunidade, com as autoridades a nível local, com as autoridades a nível que estão no nosso país. E a resposta não é, por um lado não é evidente. Nós ouvimos aqui a intervenção do Mário Botas sobre a evolução do movimento associativo. Aquela ideia de que para existir uma associação era preciso uma sede, sempre foi mais ou menos assim, mas já há alguns anos começou a deixar de ser assim. Já passou a haver associações, como o próprio GRI-DPA, como a própria ASPA, que não têm uma sede física e, no entanto, isso não significa que não tenham uma atividade muito importante. A atividade que desenvolvem é extraordinariamente importante, quer a nível da ASPA, quer do GRI, quer de outras associações, em vários domínios que são do interesse da nossa comunidade. A evidência de uma transformação no nosso movimento associativo são, por exemplo, as associações de diplomados, de graduados, de investigadores que começaram a aparecer desde há uns anos, primeiro nos Estados Unidos e depois foram se desenvolvendo na Europa, no Reino Unido, em França, na Alemanha, no Benelux, mais recentemente também na Suíça, e isto representa uma transformação muito grande porque desde logo estas associações têm uma ligação direta, grande parte das vezes, ao governo, aos decisores políticos, que é coisa que as outras associações não têm. Portanto, nós estamos a falar de um tipo de associações que têm um potencial de dinamização e de ligação para o relacionamento bilateral que outras não têm, mas que não são menos importantes. O movimento associativo tradicional não é menos importante. E quando nós falamos em movimento associativo, falamos numa diversidade enorme de interesses que estão associados ao movimento associativo. Podem ser associações de natureza económica, e aí começou a haver também muitas nos últimos anos, os clubes de empresários, os clubes de negócios, as câmaras do comércio, que também é uma forma de associativismo dessa natureza, as associações culturais tradicionais que fazem a promoção da cultura portuguesa. Ontem, por exemplo, tive, com a ajuda da Helena Araújo, um encontro com um conjunto de criadores portugueses aqui em Berlim, jovens músicos, artistas plásticos, cantores, etc.
e eles têm problemas de afirmação. Eles poderiam, obviamente, constituir também uma associação para que houvesse uma atitude diferente relativamente à forma como eles gostariam de se mostrar, porque eles são pessoas que têm uma grande qualidade, que desenvolvem a sua atividade num domínio muito difícil, tudo o que tem a ver com artes, com cultura é muito difícil e por maioria de razão eles podiam de facto constituir uma associação para chamar a atenção relativamente a alguns dos aspectos. Tivemos uma conversa também muito proveitosa. Aliás, já escrevi até uma coisa sobre isso, porque há muito a fazer também nesse domínio cultural para ligar as instituições culturais do nosso país, o governo, que também tem vindo a desenvolver alguns projetos dessa natureza para a divulgação dos músicos no estrangeiro, por exemplo, a nível do Prémio da Literatura, com o Prémio Ferreira de Castro, que teve mais de 50 candidaturas para escritores ou candidatos a escritores portugueses nas comunidades portuguesas que estão espalhados pelo mundo, mandaram mais de 50 projetos de literatura, de livros, para serem apreciados e que vão ser premiados. Isto são aspectos muito importantes, mas pode-se fazer muito mais. Pode-se fazer muito mais através do próprio Instituto Camões neste domínio. O Instituto Camões pode valorizar também estes artistas portugueses e músicos, apresentando mais as suas iniciativas, convidando-os mais, etc. Portanto, há coisas também aqui a fazer neste domínio que são muito importantes. Sobre a questão que eu acho que é muito importante da utilização dos instrumentos digitais, tecnológicos, para a promoção da atividade das associações. Aquilo que a ASPA faz, não nos podemos iludir, aquilo que a ASPA faz é praticamente único, porque acho que nem outras associações de graduados têm este tipo de elaboração relativos à utilização das ferramentas digitais. Não têm, nós conhecemos, sabemos que eles não têm. Isto representa de facto uma estruturação, um envolvimento das pessoas que aqui estão, que são pessoas muito qualificadas, que têm essa vocação para se organizar. Uma associação é sempre uma forma de organização, é sempre um lugar de encontro onde os portugueses estão, e isso é importante para que possam também eles próprios valorizar a comunidade, não é só encontrarem-se, é criarem oportunidades, porque no fundo quando há um encontro como desta natureza, estão também a criar-se oportunidades, há os networking, as pessoas trocam informações, conhecem-se, passam a pensar de que maneira é que nós nos podemos juntar para fazer coisas em comum. Uma das coisas que eu acho que as associações podem fazer, e nós temos aqui entre vós, e aqui muito particular na Alemanha, creio que até mais do que noutros países, exemplos desta colaboração entre associações, que foi uma coisa que sempre mais ou menos faltou no movimento associativo. Nós temos aqui uma colaboração frequente entre a ASPA, o Bom Dia do Luxemburgo e o GRI, por exemplo. E esta associação permite uma irradiação das atividades e das mensagens que se pretendem passar a nível do movimento associativo muito maior. É por isso que eu defendo, e quer dizer, tornei isto também mais claro, tenho aqui destas notas que vou transmitir também ao Governo, que as associações que consigam arranjar este tipo de projetos em parceria, que se juntem 2, 3, 4, 5, para discutir temas de interesse comum da nossa comunidade, realizações conjuntas para evitar o isolamento, a divisão, possam ser mais beneficiadas em termos de apoio, porque isso possa constituir um fator de valorização das associações e para que elas sejam apoiadas de uma maneira muito mais robusta para o desenvolvimento das associações. Também a nível digital, nós temos que ter consciência que grande parte das associações não têm competências nenhumas em termos digitais. Não utilizam os instrumentos, muitas vezes pouco fazem do que utilizarem uma página do Facebook. E isso é insuficiente porque as associações também têm que ser vistas de uma outra perspectiva, que é também a perspectiva que eu tenho.
Eu acho que as associações, todas elas, deveriam ter um conhecimento muito maior dos instrumentos digitais, até para poderem registar tudo, não é só as suas atividades, e para chegarem a mais gente, para registarem o seu património, as suas ações, a sua história, quem passou por lá, porque muito da história da imigração portuguesa passa pelo movimento associativo. E se elas não adotarem todos estes instrumentos, elas não constituirão arquivos para deixarem para a posteridade aquilo que fizeram para a afirmação, para a relação entre Portugal e a Alemanha, porque não se trata apenas de uma relação entre portugueses. Aliás, uma das coisas que eu acho que é má e porque isto vem de um lastro que é deixado pelo passado, é as associações, o movimento associativo, ser apenas, de uma maneira geral, considerado uma coisa da imigração. Isso representa uma dificuldade, porque eu acho que muitas associações não são só associações de imigrantes, vão muito para além disso. Eu conheço associações que têm uma atividade em termos sociais, em termos de promoção cultural, em termos de promoção linguística, em termos de promoção da participação cívica dos europeus, das pessoas, em termos de combate ao racismo e à xenofobia, que têm uma ação muito mais relevante do que muitas organizações não governamentais generosamente financiadas pela União Europeia. E eu acho que essa atividade dessas empresas, dessas associações, deve ser reconhecida, e por isso é que numa moção que eu apresentei recentemente no Congresso do Partido Socialista, tinha precisamente a ver com o facto de eu achar da maior importância de se ultrapassar estes estágios, até porque tudo isto mudou muito, a presença portuguesa no mundo mudou muito nos últimos tempos, não é já a mesma coisa, está uma transformação completa por causa das segundas e das terceiras gerações, por causa da qualificação dos portugueses, tudo isto levou uma grande volta, até por causa da mobilidade, por causa das comunicações, por causa da facilidade na mobilidade e na facilidade da comunicação, tudo isto levou a uma grande volta. E então eu apresentei essa moção, porque me parece que isso é muito importante, que diz o seguinte, basicamente, que o governo, o nosso governo, seja ele qual for, eu bater-me sempre por isto, deve fazer tudo para considerar as associações das diásporas como de interesse europeu, porque a União Europeia financia tantos projetos de tanta natureza e estes projetos de muitas associações que são tão importantes relativamente à integração cultural, linguística dos cidadãos europeus, dos portugueses e de todas as outras associações que existem, que deveriam ser consideradas como de interesse europeu, porque elas de facto fazem parte até da própria cidadania europeia. E, portanto, se houver também esta consideração em termos europeus, faz todo o sentido. E não podemos ficar sempre com o carimbo de associações de imigrantes. Isso não faz sentido. É terrível porque não limita muito até a obtenção de determinados apoios. Tem como base um determinado preconceito que eu acho que deve de facto ser ultrapassado. E se as políticas para as diásporas pudessem ser consideradas também de interesse europeu como devem ser, isso também ajudaria a que se mudasse os apoios, a percepção e tudo isso. Isto teria uma consequência, é que até aqui as políticas públicas para as comunidades têm sido sempre subfinanciadas. Os consulados são subfinanciados, o ensino do português é subfinanciado, o movimento associativo é subfinanciado e uma quantidade enorme de outras manifestações são subfinanciadas. Se houvesse dinheiro da União Europeia, porque faz todo o sentido na minha opinião, então haveria muito mais financiamento e as próprias associações teriam muito mais condições para poderem sobreviver, continuar, desenvolver as suas atividades, poderiam muito mais facilmente, através de ações de formação
adotar todos estes instrumentos tecnológicos, digitais, para que pudessem, por um lado, consolidar-se, ter o seu património, divulgar as suas atividades, chegar a mais gente, chegar às outras gerações, porque há esse problema também das transmissões entre gerações, para que o movimento associativo possa continuar. E, portanto, eu acho que aqui esta reflexão, eu pessoalmente sinto muito agradecido à ASPA por ter proporcionado esta reflexão, por ter suscitado, o que é também um bom sinal, observações sem fim, parecia que não parava, toda a gente tinha mais uma coisa a dizer, mais uma coisa a acrescentar, porque há de facto muitas ideias e porque este é o grande desafio. As associações, tal qual como nós as conhecemos, há pouco o Fernando Gonçalves dizia que havia 160 e agora só há 100 associações, muitas delas funcionam bastante mal, são apenas cafés, etc. E, no entanto, os portugueses continuam a existir sempre em grande quantidade em todo o lado, e os descendentes dos portugueses continuam a ter também essa necessidade de descobrir, de se aproximar do país. Na Europa, onde existe hoje a maior parte do total da imigração portuguesa, são cerca de 65% do total da imigração portuguesa, portanto já não é a imigração nas Américas ou em África ou na Ásia, que faz, sobretudo nas Américas, que faz a grande parte da imigração portuguesa. Portanto, faz todo o sentido que nós também, obviamente, procurando atender a todos, procurando atender até ao movimento associativo tradicional, mas que nós nos voltemos para a Europa e valorizemos todas estas manifestações da presença portuguesa em diversas dimensões. A questão do mapeamento, que aqui também foi referido, e felizmente eu começo a ouvir falar hoje mais em mapeamento. Eu sou presidente da subcomissão das diásporas na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e foi aprovado em junho passado um relatório meu sobre uma política europeia para as diásporas, em que uma das recomendações, que teve a participação também do António Vitorino, que é o secretário-geral da Organização Internacional das Migrações, uma das 3 recomendações é que os Estados que têm, os 47 Estados do Conselho da Europa que têm diásporas, e todos têm diásporas, e que eles façam um mapeamento das suas diásporas, da sua gente, que saibam quantos são, quem são, onde estão, o que fazem, quais são as suas expectativas em relação ao país de acolhimento, em relação ao seu país de origem, o que é que se pode fazer por todos eles, como é que se podem ligar todas essas pontas de todas essas pessoas que estão dispersas um pouco por todo o lado e que muitas vezes sentem essa necessidade de viver em comunidade. Nós sentimos essa necessidade, temos uma origem comum, temos uma cultura comum e temos essa necessidade de viver em comunidade. Aquilo que falta é ver quem liga essas pontas. E até aqui a consideração das políticas para as diásporas como de interesse europeu permitiria às nossas missões diplomáticas e consulares terem os recursos suficientes para fazerem esse mapeamento de todas essas pessoas, porque faz-se essa ligação, mas ao mesmo tempo está-se a criar condições para que a própria relação entre Estados, entre Portugal e a Albânia, entre Portugal e a França, ganhe muito com isso, com estas ligações, as ligações humanas. No fundo, é sempre isso que interessa, e que não haja exclusões, que possa haver uma partilha, um conjunto de atividades, de objetivos. É isso sempre que interessa, é o fator humano que interessa sempre em tudo, em todas as atividades, porque nós somos humanos, nós não podemos perder de vista a nossa natureza, a nossa essência. E, portanto, esta consideração também das diásporas, ou das políticas para as diásporas como sendo de interesse comunitário, portanto da União Europeia, iria dar esse acréscimo, e que vale a pena para um país como Portugal, que vale a pena para todos os outros países, porque nós falamos da imigração apenas como sendo um fenómeno dos países do Sul, mas é mentira. Há muitos países do Norte, a Alemanha, a maior imigração, mesmo sendo diferente, mas a maior imigração na Suíça não é portuguesa, nem é italiana, é alemã. Há uma imigração alemã, há uma imigração
francesa, inglesa, para tantos outros países que estão aí espalhados pelo mundo. Toda a gente tem essa necessidade. Todos os países têm diásporas, e quanto maior for a mobilidade, maior será a tendência para que isso aconteça. Portanto, este fenómeno de mobilidade, de diásporas, de redes, tem que ser junto. Temos que pensar isto em conjunto para chegar a todas essas pessoas e fazer aquilo que nos compete, que é apoiá-las, porque quem está fora tem sempre vulnerabilidades, precisa sempre de algum tipo de apoio e temos que manter sempre essas ligações, porque as pessoas um dia estão num sítio, depois estão noutro e depois regressam ao nosso país e é a obrigação de um Estado, qualquer Estado, apoiar, acompanhar e proteger os seus cidadãos. Quando há um problema, uma catástrofe, o que é que o Estado faz? Põe um avião e vai lá buscar os seus cidadãos que estão presos no aeroporto ou que ficaram no meio de uma tempestade ou uma coisa assim do género. Portanto, eu levo daqui muitas ideias, eu agradeço-vos muito a vossa participação, as vossas ideias. Houve aqui muitas coisas que eu acho que são muito importantes e para mim foi muito rico todos estes ensinamentos que eu tirei daqui deste encontro que a ASPA organizou e mais uma vez agradeço terem-me convidado porque sinto-me privilegiado por ter acompanhado aquilo tudo que aqui foi dito. Muito obrigada.